azul ao fundo do cálice pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões, esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem. Dissarte o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Então, esse trecho aqui é muito interessante nós observarmos esse comprometimento, né? Esse compromisso feito entre os habitantes de nosso lar que estão em condições de equilíbrio, aqueles que estão conscientes, né, do seu papel ali dentro. É claro que nós vamos encontrar em nosso lar seres, né, espíritos, que não têm ainda a condição de fazer esse compromisso, né? Mas aqueles que já possuem a capacidade de assumirem o compromisso, se fazem, né, então esse compromisso de manter os pensamentos elevados, de só emitirem pensamentos de padrão vibratório elevado, né? E com isso eles criam uma atmosfera muito agradável em toda a colônia, né? Como seria então interessante se nós mantivéssemos os nossos pensamentos elevados, se nós fizéssemos esse mesmo compromisso aqui no plano físico, né? Se todos nós tivéssemos esse compromisso, né, de mantermos os nossos pensamentos elevados, como seria diferente a atmosfera, a psicosfera do nosso planeta, né? Como seria mais agradável? E isso a gente pode ter exemplos, né, naqueles locais onde as pessoas, por algum motivo, né, elevam seus pensamentos, né? Então, por exemplo, nos templos religiosos, normalmente se encontra um clima de paz, de serenidade. Quando nós adentramos a esses locais, a gente se sente bem, né? Por quê? Porque ali a maioria das pessoas, ao entrar nesses ambientes, eleva o seu pensamento, busca ter pensamentos de padrão vibratório elevado, buscando a espiritualidade, buscando a Deus, né? E com isso se cria esse ambiente. Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísias se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-me a curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo, em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós, outros, muito acima de qualquer cogitação terrestre.
Então, o que está acontecendo aqui? Lísias convidou, né, o André Luiz a entrar e eles foram, né, na sala existia ali um aparelho que André Luiz, né, fez ali uma comparação com o que ele conhecia na época no plano físico, que era o rádio, né, que era o mais comum de se ter, né, nas casas, era o rádio. E ali Lísias disse, né, que eles iriam ali escutar algumas informações, né, receber algumas transmissões, e André Luiz questionou se não seria possível receber as informações, né, as emissões de rádio do plano físico. E Lísias então esclareceu a ele que sim, né, que havia tecnologia, capacidade, né, para se receber essas transmissões e que essas transmissões eram recebidas em todos os ministérios, né, mas não no ambiente doméstico. No ambiente doméstico, as transmissões que eram recebidas, né, esses aparelhos que ali se encontravam, recebiam apenas as transmissões feitas por planos superiores, né, que era para eles ali naquele momento o importante, e não ficar sabendo notícias do plano físico. A observação era justa, mas, habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto: será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância, nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamos-los a todo mundo, mas, em geral, chegando o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente, há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas, e de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Então, até aqui o que Lísias está contando? André Luiz questionou a ele. Não seria interessante, né, ter essas informações, escutar o que se passa no plano físico, ter notícias daqueles parentes que estão ainda encarnados? E aí Lísias está contando a ele que no início havia
esse intercâmbio, né, entre os encarnados e os moradores de nosso lar, né? Existia ali, se recebia com facilidade, se tinha mais facilidade para saber o que se estava passando, né, no plano físico. No entanto, o que acontecia? A turma de nosso lar, né, na grande maioria, ainda não tinha equilíbrio suficiente para lidar com as informações que chegavam, né? Quando eles recebiam uma notícia que os deixavam preocupados com seus parentes, né, com seus familiares, aquilo criava um clima de desarmonia em nosso lar. Então, foi implantada, né, uma lei, né, uma norma, de que não mais se faria esse tipo de comunicação, né? Não mais se receberia com tanta facilidade essas comunicações, para que as pessoas pudessem colocar a sua atenção, o seu foco naquilo que é importante naquele momento, que é o seu equilíbrio, a sua evolução, certo? Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei: mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar
Vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito. E a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento ponderoso. E enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob meus olhos curiosos. Então, pessoal, esse capítulo, né, nos dando então essa visão sobre como se dá essas comunicações, né, entre o plano físico e a colônia, nosso lar, né? Antigamente, no início, essa comunicação era quase que direta, né? Vamos dizer assim, as pessoas, né, os espíritos que lá habitavam, tinham notícias diariamente, vamos dizer assim, daqueles que haviam ficado no plano físico. Mas isso não ajudava, né? Porque aqueles espíritos, na grande maioria, ainda não estavam equilibrados o suficiente para receberem as notícias do plano físico e se manterem tranquilos, equilibrados, confiantes, se manterem com fé. Então isso foi modificado. E essa comunicação, nesse momento aqui, né, que André Luiz nos passa essa informação, ela não é que ela não exista, ela existe, mas filtrada. É necessário passar pelo Ministério da Comunicação. O Ministério da Comunicação é quem autoriza as comunicações, né, e que define como se dará essas comunicações, né? Se as pessoas envolvidas, os espíritos envolvidos têm condições de se comunicarem, de receberem essas notícias, né, sem se desequilibrarem. E com essas medidas, nosso lar então passou a ter um ambiente mais sereno, mais harmonioso, né? Evitando essas notícias que tanto desequilibravam os espíritos que lá habitavam, certo? Então aqui tem esse chamado, né? Esse puxãozinho de orelha que Lísias nos oferece, né? De que nós precisamos saber ouvir, né? Ou seja, precisamos ter equilíbrio, precisamos nos equilibrar emocionalmente para ouvir, né? Porque para que a gente não se deixe envolver pela questão que o outro está colocando para nós, né? Porque a gente pode se desequilibrar junto com o outro. E aí nós não vamos auxiliar, nós vamos atrapalhar, né? Então daí a importância, pessoal, também, a gente voltando um pouquinho no assunto aí que a gente já comentou, do desapego, né? Naquele momento em que nós desencarnamos, a gente precisa desapegar de tudo do plano físico, incluindo das pessoas, né? Esse desapego não quer dizer amar menos, pelo contrário, né? Mas é ter a consciência de que ao desencarnarmos nós não temos condições mais, nós não temos nenhum controle sobre o plano físico, nós não temos condições de auxiliar as pessoas que ficam. Naquele momento nós precisamos de ajuda, nós precisamos ser auxiliados, nós precisamos nos restabelecer, nos reequilibrarmos para, daí a algum tempo, termos as condições necessárias para efetivamente auxiliarmos aqueles que ficaram no plano físico. E o interessante é que quanto mais rápido nós fizermos isso, né? Ou seja, se eu me desapego rapidamente também eu vou ter essa possibilidade de me reequilibrar, de me preparar e de voltar mais rapidamente a ter condições de auxiliar. Ao contrário, quando eu fico apegado,
quando eu não quero deixar essas pessoas, quando eu acho que de alguma forma eu vou interferir e vou poder ajudar. Eu me desequilibro, vou demorar mais tempo, vai demandar mais tempo para o meu restabelecimento e mais tempo ainda para que eu tenha condições reais de auxiliar. Tá? Então, esse é um pensamento, é algo que a gente precisa avaliar e pensar como que está isso dentro de nós. Né? Eu estou trabalhando esse desapego do plano físico, dos bens materiais, o desapego das pessoas, ou eu ainda estou acreditando que amar é sinônimo de estar preso junto? Não é isso, né? Às vezes a gente confunde apego, posse, com amor. Eu amo essa pessoa, então ela não pode sair de perto de mim e eu não vou sair de perto dela. Né? Isso não é amor, isso é posse, isso é apego. Então nós precisamos avaliar isso. Como é que está isso dentro de nós? Como é que eu estou trabalhando isso? Certo? Para que no momento em que nós desencarnarmos, fato que vai acontecer com todos nós, nós tenhamos mais facilidade, né, nesse momento, estando consciente da necessidade do desapego. Certo? Bom, pessoal, então é isso. Terminamos aqui, então, o capítulo 23. Espero aí que vocês tenham gostado desse capítulo, que tenham tido aí algumas questões aí para pensar, né, para refletir. O capítulo 24, que é o da próxima semana, recomendo fortemente a todos que não percam. Um capítulo muito importante, muito interessante desse livro. Tá? Então, espero ver todos vocês aqui na segunda-feira que vem para a gente ler o capítulo e comentar, né? O capítulo 24. Tá bom? Pessoal, mais uma vez eu convido vocês a fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, e a toda a espiritualidade amiga que nos assistiu, que nos amparou nessa atividade. Nos agradecer a oportunidade que nós temos de nos reunirmos e de recebermos tanto material para reflexão, tanto esclarecimento que nos auxilia no nosso crescimento, na nossa evolução. Vamos pedir a esses irmãos, sempre dispostos a nos auxiliar, que nos ajudem a colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos através da leitura do livro Nosso Lar. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Boa noite para todos. Tenham todos aí uma excelente noite. Tá? Lembrando, sexta-feira, às 19h30, reunião pública. Esperamos e contamos com todos vocês. Tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.